Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar esse bolo, que ele é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura com recheio de creme branco, tá? Vocês viram eu colocar aí, eu sempre coloco, tá, gente? Um palitinho no meio do bolo pra estruturar. Sempre coloco. Às vezes em bolos maiores eu coloco 4, né? Um bolo de 30 centímetros eu coloco 4. E um bolo pequenininho eu sempre coloco um. Por quê, gente? A pessoa vai transportar ele para algum outro lugar e ele tem que estar estável, né? Ele não pode estar balançando ou alguma coisa assim. Então eu sempre coloco esse palitinho para não correr o risco dele cair ou tombar alguma coisa assim. E sim, dá sim uma firmada assim no bolo. Trabalhamos com bolo alto, então a gente tem que ter uma segurança aí. Por mais que o recheio esteja firme, alguma coisa assim, eu sempre coloco o palitinho para isso não acontecer, tá? Para não acontecer de tombar. Vocês podem ver aí que eu tô fazendo com um chantilly meio diferente, né? Esse chantilly aí, gente, na verdade é um falso chantilly, tá? Eu já mostrei ele aqui pra vocês, eu fiz ele aqui, tá? E eu vou deixar aqui na descrição o link dele. Eu tô fazendo uma caldinha aí, eu sempre coloco um dedo de água e acrescento o leite condensado, tá? Coloco o corante que eu quero e vou misturar. Aí eu tô colocando o verde folha da Mix e eu vou dar uma leve misturadinha e depois eu vou acrescentar o meu suco em pozinho, tá? Eu tô usando aí da Tang, mas você pode usar da sua preferência. E tem que ser suco em pozinho para ficar durinho, tá? Nesse caso, eu usei cerca de 1/3 do pozinho, tá? Eu usei 1/3 do pozinho. E aí, eu vou misturar muito bem. Você balança muito bem, deixa ele aí um pouquinho, vai balançando para você ver a consistência. Aí, eu sempre testo numa vasilhinha, tá? Coloco na bordinha e vejo como que ela vai descer. E aí, pra mim, tá uma consistência bacana, tá bom? Então, é sempre para uma parte de água, 2 partes de leite condensado e um pouco de suco em pó. Se você quiser que ela fica mais durinha, você coloca mais leite condensado e mais suco em pó. Aí, eu quero mais líquida, você coloca mais água, tá bom? E agora eu fui colocando essa caldinha colorida aí minha em toda essa parte aí lateral do meu bolo para fazer uma lateral bem bacana, colorida, tá? O legal dessa calda, gente, é que ela fica com um gostinho legal, ela fica com um gostinho de morango, morango, pode ficar com um gostinho de morango, você pode colocar o suco em pó de morango, eu já fiz isso, porque o bolo era de morango, então eu coloquei a caldinha com um gosto de suco de morango, no caso aí é de limão, né? Caldinha verde, aí eu já coloquei com um sabor já de limão, que remete o limão. Eu coloquei aí todo o restinho, pode ver que fica bem consistente, tá? E vim com a minha espátula espalhando mesmo toda essa minha caldinha aí em cima do meu bolo. Gente, eu tenho uma coisa a falar desse merengue. Esse falso chantilly que a gente fez aí para cobrir o nosso bolo, tá? Ele é fácil de espalhar, tá? No bolo. Eu uso aquela técnica que é de colocar um copo de água morna do lado e você vai com a espátula, né? No caso eu uso a régua, mas você vai com a sua espátula espalhando ela. Tem uma diferença. Quando a gente está alisando um bolo de chantilly ou chantininho, a gente sempre é bom ficar com a espátula meio que na lateral com o bolo, a uns 45 graus em relação ao bolo. No caso desse merengue, é interessante você ficar com a espátula cerca de 90 graus, ela reta. Quanto mais reta ela fica em relação ao bolo, mais lisinho o seu bolo vai ficar, tá? Essa é a diferença de você trabalhar com ele, tá? Esse merengue é muito bom, porém você não consegue fazer flores com ele. Você rosa, né? Aquelas rosinhas com ele, porque ele dá uma liga. Ele é como se fosse um suspiro, sabe? Ele tem uma liga. Então, ele tem certos tipos de trabalho que você não consegue fazer com ele. Porém, ele é muito mais saboroso do que o chantilly ou até mesmo do que o chantininho, tá, gente? Ele é mais gostoso, sim. Ele é uma delícia esse merengue. Você consegue pegar uma colher desse merengue, colocar na boca e comer. Agora, chantilly, chantininho já é um pouco mais enjoativo, um pouco mais chatinho de você estar comendo, tá? E aí, gente, eu espalhei a minha caldinha, tá? Por cima do meu bolo com a minha espátula. E agora eu vim com o meu bico 1M
e coloquei na minha manga de confeitar. E eu vou fazer um trabalho de bico em cima, tá bom? Esse merengue, gente, você pode colorir da cor que você quiser. Por que que eu resolvi usar? Esse dia que eu tava fazendo esse bolo, tava muito calor, tá vendo? Eu testei ali o que eu queria fazer na minha colher. Eu sempre testo, tá, gente? Acho que nunca dá pra ver, assim, que eu tô testando, assim, antes, mas eu sempre testo pra ver se o bico tá ok, tá? E esgotar também o bico, né? Antes de você colocar no seu bolo. E vocês podem ver o movimento que eu tô fazendo aí, ó. Eu apoio, vou dando tipo umas giradinhas pra ficar com tipo esses babadinhos, tá vendo? Vou dando uma giradinha e levanto. Apoio, dou umas giradinhas, levanto. Tá bom? Esse que foi o trabalho que eu fiz na parte de cima. Eu acho que fica tão bonitinho esses biquinhos aí, essas coisinhas que eu fiz em cima. Então, gente, o que que acontece? Tava muito calor e esse merengue, esse falso chantininho ou chantilly de confeiteiro, ele é bem estável pro calor, tá? E eu fiquei realmente com medo de usar o chantilly e ele derreter, tá? Ela queria chantilly e eu fiquei com medo de usar ele e ele derreter, porque tava muito quente esse dia, tá? Pra vocês verem que ele é bem estável, tá bom? E o que que acontece? Na parte de baixo, eu sempre gosto de dar um acabamentozinho aí na parte de baixo. Eu coloquei umas pitanguinhas. Esse aí é um bico bem pequenininho, com o serrilhadinho, tá? Com mais serrilhadinho, mas ele é bem pequenininho. E eu fui colocando pitanguinhas, pequenas pitanguinhas aí na lateral do meu bolo. Eu fiz essas pitanguinhas em toda a lateral do meu bolo. Eu quero que vocês reparem, gente, que eu tô fazendo ela meio na diagonal, a 45 graus mais ou menos do meu bolo assim, pra vocês verem quanto é firme esse merengue nosso, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz esse bolo, a Cleide falou que tava vindo buscar e eu deixei ele do lado de fora da geladeira. Ela tava vindo buscar. Ele ficou cerca de 2 horas e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês que tá certinho, essas pontinhas aí, esses biquinhos, ainda estão todos aí levantadinhos e todos certinhos, sabe? Esse falso chantilly, ele é muito estável, tá? Porém, algumas coisas que você quer trabalhar com ele, você não consegue, porque ele tem essa liga, então você não consegue trabalhar certas coisas por causa dessa liga que ele tem, sabe? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que ele pode assentar. Por exemplo, a gente faz vamos supor que a gente faz um cupcake, a gente faz ele bem altão. Depois você vai ver que ele vai dar uma baixadinha. Você consegue perceber essa baixadinha. No chantilly ou chantininho, você não vê tanto. Tem sim uma baixadinha, eles assentam um pouquinho, mas a gente não vê tanto. Nesse aí, a gente já realmente vê, entendeu? Porém, ele não perde tanto a forma, mas você vê que ele deu uma assentada, tá? Ele não fica tão aéreo. Eu nunca tentei fazer bico tipo babado com ele, ou algum desse tipo de bico assim, porque eu acho que eu não sinto tanta segurança nele assim, a ponto de fazer um bico babado, uma coisa assim, tá? Mas esses certos trabalhos assim, dá sim pra fazer. Ah, eu já fiz um bolo todo em roseta e funcionou, ficou estável, ficou bacana e ficou legal. Ele foi até em rosetas em degradê. Ficou bem legal, tá? Então, dá sim pra você fazer alguns trabalhos com esse falso chantilly. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, que tem muito cliente que prefere ele, tá? Porque ele não dá aquela sensação de gordura na boca. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O vídeo dele, que eu ensinei a fazer esse falso chantilly. Mas é basicamente leite, açúcar e Emustap, tá? Emustap é uma marca, né? Mas, e ele fica assim, gente, bem estável. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o bolo no final, né? Olha como ele ficou bonitinho. Ah, essa calda tem um brilho, gente, é muito bonito. E outra, ele tem um brilho, sabe? Ele tem um brilho muito bacana, esse falso chantilly, tá? E tá aí ele depois de 2 horas, bem firmezinho.
Não esquece de assistir os outros vídeos aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!